Olá pessoal, hoje vamos falar sobre ética em pesquisa com seres humanos, dentro desse projeto de formação da Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino. A ética em pesquisa, o que é ética em pesquisa? Tradicionalmente, a ética ela é entendida como estudo ou reflexão científico-filosófica e, eventualmente, até sob a perspectiva teológica, sobre o costume ou as ações humanas, conforme define Walls. Mas também, além dessa dimensão mais teórica sobre ética, a ética compreende as próprias ações e a própria reflexão sobre as ações cotidianas da nossa vida. Porém, falando de ética em pesquisa científica, entende-se como a reflexão científico-filosófica sobre os procedimentos éticos na prática científica ou relativo a essa prática científica. A gente tem um histórico de pensar a ética em pesquisa e ele vem especialmente a partir da segunda metade do século XX, diante de todas as atrocidades históricas ocorridas durante as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e dos regimes totalitários, onde diversos campos do conhecimento científico, de certa forma, contribuíram com seus conhecimentos para a legitimidade desses regimes, ou para essas guerras, ou descumpriram ou deixaram de valorizar princípios éticos em função do desenvolvimento científico ou até mesmo desses interesses que legitimavam essas atrocidades. Alguns trabalhos, algumas escolas específicas filosóficas, sociológicas, discutiram sobre isso. Por exemplo, um dos autores que eu apresento aqui é Adorno, que trabalha tanto em Educação após Auschwitz quanto em outros textos a questão da própria ciência, que ao fugir um pouco da reflexão filosófica sobre a sua ação, sobre o seu fazer, ela se transforma em método. E ao concentrar-se na questão do método, ao concentrar-se na questão técnica, ela gera um certo desprezo intelectual pelas sentenças e deixa cair no esquecimento a doutrina da vida correta, ou a ética em si. Isso, de certa forma, leva a um deslocamento entre ciência e filosofia, pela ciência incorporando muito mais o fazer técnico em detrimento da reflexão filosófica e, especificamente, da reflexão ética. No contexto brasileiro, existe todo um sistema complexo de uma rede de ética em pesquisa, de cuidado com a ética em pesquisa. Porque a ética em pesquisa, então, ela passa a ser balizada por um conjunto de normativas, de princípios. Não são necessariamente normas fixas, no sentido de punitivas, quanto a desvios éticos. Qual o propósito da ética em pesquisa? O propósito da ética em pesquisa, então, é evitar que outras atrocidades que a ciência e que a pesquisa científica, que o conhecimento científico de uma maneira geral, ele possa servir alguns desses interesses que afrontam contra a vida humana, contra a dignidade e contra os princípios éticos. Então, o que acontece é que, a partir da segunda metade do século XX, aumenta-se a reflexão sobre isso, e isso, inclusive, chega no contexto do Brasil. Vamos entrar aqui mais especificamente no contexto do Brasil. Dentro do contexto brasileiro, a gente tem todo um sistema estruturado de ética em pesquisa. Esse sistema ele tem como princípio, como basilar, que esse conjunto de normas que foram formados de ética em pesquisa, eles não têm o papel punitivo, mas o papel preventivo de que outros rompimentos éticos eles possam acontecer na prática científica e também um papel educativo dos cientistas, de pesquisadores, de toda a comunidade acadêmica, para que não ocorra novos desvios éticos, novos princípios éticos, além da própria segurança do Estado-nação, pois a ética em pesquisa no Brasil ela regula toda e qualquer pesquisa feita no Brasil, não só em relação aos pesquisadores brasileiros, mas também de pesquisadores internacionais que possam vir para cá. Dentro desse sistema, a gente tem principalmente o CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é vinculado ao Conselho Nacional de Saúde. Nós temos como principais resoluções a Resolução 466 de 2012 e a Resolução 510 de 2016, que regula a ética em pesquisa. Dentro desse sistema, a gente tem os comitês de éticas locais dentro das universidades, dos centros universitários e dos institutos de pesquisa, também de hospitais universitários. Esses comitês de ética, regulados pelo CONEP e pelo Conselho Nacional de Saúde, tem também como subsídio, como uma plataforma, a Plataforma Brasil, que coordena, que gerencia, que ajuda no gerenciamento de todo esse processo de avaliação ética.
Historicamente no Brasil, os comitês de ética e as avaliações éticas, elas seguiam um modelo que era o modelo biomédico, porque as áreas da saúde elas foram a primeira a implantar esses padrões éticos, a pensar esses padrões éticos em pesquisa científica. Mais recentemente, nas últimas décadas, surge uma crítica a esse modelo biomédico e tenta-se estruturar o modelo, um padrão de ética e pesquisa, uma regulação de ética e pesquisa pensada para o campo das humanidades. Isso é muito importante porque a gente está com foco aqui, pensando nessa regulação ética em pesquisa com seres humanos, pensando o campo da educação. O modelo das ciências humanas ele vai contemplar algumas especificidades próprias desse grande campo das ciências humanas, como, por exemplo, as entrevistas em profundidade, toda a questão da subjetividade expressa nas pesquisas, uso de imagens, pesquisas com grupos vulneráveis. A ética em pesquisa em educação, ela, mais especificamente, ela já contempla outras especificidades, as atividades formativas, também os grupos vulneráveis, a própria pesquisa em sala de aula e às vezes pesquisa com menores. Especificamente falando da ética em pesquisa em educação, a gente tem a literatura aponta que a gente tem uma pequena quantidade de trabalhos em comitês de ética vindos da área de educação. Existem pouca produção no campo da educação sobre ética em pesquisa. Existe uma ausência, existe um vazio de definições específicas voltados para a pesquisa em educação, como também é trabalhado dentro do texto referência que nós estamos usando para essa videoaula. Os princípios gerais é que a ética em pesquisa em educação, assim como a ética em pesquisa em ciências humanas, ela adota esse trabalho formativo para a ética em pesquisa, exigindo principalmente dos pesquisadores rigor e honestidade em relação aos seus dados e a representatividade das evidências. Então, por exemplo, uma pesquisa, um pesquisador não pode fazer um grupo focal ou algumas entrevistas em profundidades e fazer uma generalização em cima desses dados. Então, o Comitê de Ética em Pesquisa também avalia isso, porque essa representatividade, essas generalizações, esse descuido com o rigor do quanto a sua pesquisa, de quanto seus dados, eles podem levar também até a gerar preconceitos ou gerar valores distorcidos sobre o que a pesquisa realmente aponta ou o que os dados da pesquisa realmente apontam. E aí a gente tem todos os contextos específicos da educação, os sujeitos da pesquisa, o trabalho em sala de aula, a relação entre, por exemplo, dentro da pesquisa em educação a gente tem muito papel do professor como pesquisador e a relação com esses sujeitos da pesquisa. E também a gente tem uma dimensão que é cada tipo de, digamos, espaço acadêmico, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa só para aprimorar seus processos em sala de aula, essa pesquisa não sofre tanta regulação. Mas se você está fazendo uma pesquisa para um congresso, aí você já tem alguns critérios éticos a serem adotados. Se você vai para uma revista ou para a publicação de um livro, existem outros, digamos, maiores exigências sobre esses critérios éticos a serem adotados. E aí a gente tem a resolução número 510 de 2016, que traz especificamente isso. Quais são os critérios, quais são os cuidados que a gente deve ter no exercício de uma pesquisa no campo de ciências humanas e sociais, incluindo aí a área de educação. Especificamente sobre a área de educação, devido a pouca regulação nacional, além dessa resolução 510 de 2016 e de algumas normas ou instruções complementares, a gente tem alguns princípios internacionais que regem a pesquisa em educação. Dentre esses princípios estão a competência profissional, a integridade profissional mesmo do exercício profissional, do exercício da pesquisa enquanto pesquisador, a responsabilidade profissional científica e em relação ao conhecimento que está sendo produzido, o respeito ao direito e à dignidade das pessoas e à diversidade. Então, sempre a gente pensar até que ponto esses resultados, essa forma que eu estou apresentando os resultados, ela pode impactar essa dignidade das pessoas e a responsabilidade com o social, com a dimensão social. A universidade não está deslocada dessa realidade, desses outros sujeitos que compõem o mundo. Então, alguns cuidados muito específicos, alguns itens de muita atenção. Cuidado com a fabricação, falsificação ou maquiagem dos dados, ou ainda o plágio. A prevenção de danos em relação aos sujeitos pesquisados ou que podem vir a receber esse conhecimento produzido. A não discriminação, a não exploração, o assédio. Conflitos de interesse. A que interesses essa pesquisa serve?
a confidencialidade, o anonimato das fontes, o termo de consentimento livre e esclarecido, utilizado em todas as pesquisas com todos os sujeitos participantes, inclusive os próprios pesquisadores. É importante que tenham acesso e conheçam esses termos e se sujeitem a esses termos, especialmente em casos de estudantes ou menores participantes do processo de pesquisa. Muito cuidado com o uso de fraude ou dados fraudulentos em pesquisa, isso inclusive em reconhecer os outros pesquisadores que talvez trazem esses dados que a gente se apropria para fundamentar os nossos argumentos em pesquisa. O compartilhamento de dados, o crédito de autoria, a publicação duplicada de dados, o cuidado com os próprios dados, se eles realmente são inéditos ou não são inéditos, considerando que alguns veículos de publicação exigem isso. A responsabilidade de todo o conjunto ali, não só do autor, pesquisador, mas também dos revisores e dos editores. Nós aqui no GIS trabalhamos com o Congresso e com a revista, então todos esses sujeitos, toda essa equipe também é corresponsável pela questão ética em pesquisa, pela validação ética em pesquisa, o tratamento justo das partes dentro de uma possível disputa ética que pode surgir e a cooperação com os comitês de ética, fornecendo dados, fornecendo informações solicitadas. Aqui estão algumas referências e é isso. Para vocês terão uma atividade, um exercício para pensar um pouco mais a partir de um caso de ética em pesquisa.